Ok, boa noite, pessoal. Dando continuidade, né, com nossas apresentações, hoje o Filange vai falar um pouquinho de função logarítmica. Então, Filange, você tem aí de 15 a 20 minutos. Ok, Boa professor. sorte. Obrigado. Então, boa noite a todos. Como é uma aula, então, boa noite, alunos. Sou o professor Filange. Hoje nós vamos trabalhar conteúdo de função logarítmica, onde nós vamos abordar o conteúdo os conteúdo vai ser a definição e nomenclatura, consequência da definição, propriedades operacionais, mudança de base e a função logarítmica em si. Primeiro, vamos saber um pouco da definição. Então, considerando dois números reais positivos, A e B, com A diferente de 1. Então, nós vamos considerar especificamente dois números reais e positivos, então, sendo representado pela letra A e B, onde eu gosto muito de falar que, em matemática, letras são números. Então são representados esses números A e B, em que o A não, em que o A tem que ser diferente de 1. O logaritmo de B na base A é um número x, ou seja, isso vai acontecer se somente se A elevado a x for igual ao número B. Então, o que nós estamos querendo falar? Que o log de B na base A é igual a x se e somente se A elevado a x é igual a b. Então, aqui, ó, nós saímos de um logaritmo e fomos para uma função exponencial. Então, por isso, nós falamos que o inverso da função exponencial é a função logarítmica e vice-versa. Para isso, tem que ter a condição de existência, ou seja, se é em que o b, logaritmo, tem que ser maior do que zero, e o a, que é a base, tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Então, o que nós vamos ter aqui? Onde, nomenclatura, o a representa a base, o b representa o logaritmando e o x representa o logaritmo. Então, aqui, ó, como é que nós vamos resolver? Usando a definição. Nós temos uma função logaritmo. Então, o A é a base e o x vai virar expoente de A. E esse valor se iguala a B. Então, vai ficar o quê? A elevado a x igual a B. O logaritmando vira o resultado aqui. Por exemplo, log de 36 na base 6 é igual a 2. Por que é igual a 2? Porque, ó, usando a definição, o 2 vira expoente do 6, então fica 6 elevado a 2, ou seja, 6 ao quadrado, que 6 ao quadrado é 6 vezes 6. E 6 vezes 6, tabuada, é igual a 36. Outro, log de 16 na base 2 é igual a 4, pois, novamente, o 4, que está aqui, sendo aqui, ó, que é o valor de x aqui, vira o expoente. Então, fica 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Outro exemplo. Log de 5 na base 1 quinto é igual a menos 1. Pois, o que vai acontecer aqui? O menos 1 fica sendo expoente, então fica 1 quinto elevado a menos 1. Para esse expoente aqui está negativo, para ele ficar positivo, o que vai acontecer? Nós vamos fazer o inverso da base. Então,
Para fazer o inverso, em vez de ficar 1/5, fica o quê? 5 sobre 1 elevado a 1, que aqui nós estamos trocando o sinal do expoente. Então, 5 dividido para 1, e esse 1 não precisa nem aparecer, porque 5 dividido para 1 é 5. E 5 elevado a 1 é o próprio 5. Uma observação. Quando um logaritmo possui a base igual a 10, esse logaritmo é chamado logaritmo decimal ou de Briggs. Ou seja, quando ele é base 10, ou seja, quando esse valor aqui, ó, a base for 10. Ao registrar-se um logaritmo decimal, não é necessário escrever a base 10. E aí, como é que fica? Eu posso fazer assim, ó, log de b na base 10, que é a mesma coisa de dizer log de b, e não falar que é a base, log de b na base 10. Não preciso colocar, não preciso escrever a base. Das duas maneiras, eu estou representando o logaritmo decimal. Falamos da definição, agora vamos para a consequência da definição. Considerando a definição de logaritmo e as condições de existência, temos que o que vai acontecer? Log de 1 na base A é igual a 0. Isso já vem da definição. Outra consequência. Log de A na base A é igual a 1. C. Log de A elevado a N na base A é igual a N. Outra é que o log de B na base A vai ser igual ao log de B, não, log de C na base A, se somente se o B for igual ao C. Ou seja, o log de B na base A vai ser igual ao log de C na base A, se somente se B for igual a C. Outra consequência da definição é que A elevado a log de B na base A vai ser igual a B. Então, aqui, um exemplo aqui dessa última consequência. Temos aqui, ó, 5 elevado a log de 25 na base 2. Vai ser igual a 25, pois 5 elevado a log de 25 na base 2 é igual a x. E aí, ó, o que vai acontecer? Log de 5 5 elevado a log de 25. Só que 25 eu posso representar como 5 ao quadrado na base 2. E aí, disso aqui, ó, o que nós temos desse logaritmo aqui? Nós podemos olhar bem aqui, ó. Nós podemos olhar aqui. Em que nós temos o quê? Se nós tiver um logaritmo em que o logaritmando e a base for igual e o logaritmando está elevado a um expoente, então o resultado vai ser o valor do expoente. Então, o valor desse logaritmo aqui, ó, log de... Gente, teve um... Desculpa, teve um equívoco aqui. Eu meio que... teve um pequeno erro aqui. Desculpa. Bem aqui é 5, tá? Foi na digitação. Aqui, ó, é 5. Então, vai ser o quê? É 5 elevado a log de 25 na base 5, tá? É igual a 25. Pois, o que vai acontecer? Log
Não, 5 elevado a log de 25 na base 5 é igual a x. E aí, ó, quando eu vou resolver aqui, aí eu posso observar essa consequência aqui, ó, c, que o resultado é o valor do expoente. Quanto é o expoente aqui? 2. Então, aqui, ó, vai ficar o quê? 5 elevado a 2. Por quê? Pois log de 5 ao quadrado na base 5 é igual a 2. Então, 5 ao quadrado é igual a 25. Então, o x vai ser quanto? 25. Foi apenas um erro de digitação. Vamos lá. Exemplo. Calcule o valor de x na igualdade log de 27 na base 9 igual a x. Então, vamos calcular o valor de x. Primeiro, nós temos log de 27. Log de 27 na base 9 igual a x. Usando a definição, o x vai virar expoente do 9, né? Então, fica 9 elevado a x igual a 27. Eles estão... O 9 e o 27 estão em base diferente. Então, só que o 9 eu posso representar como 3 ao quadrado. E o 27, 3 ao cubo. Então, é justamente aqui, ó, apresentando. Então, eu tenho 3 ao quadrado, ela é 3 ao quadrado elevado a x igual a 3 ao cubo. Então, eu posso multiplicar aqui, ó. 2 vezes x vai ficar o quê? 3 elevado a 2x igual a 3 ao cubo. Bases iguais indica que os expoentes são iguais. Então, eu vou ter o quê? 2x é igual a 3. E 2, isolando o x, o 2 aqui está multiplicando, passa fazendo o inverso da multiplicação, que é a divisão. Então, x vai ser igual a 3 sobre 2. Logo, log de 27 na base 9 é igual a 3 sobre 2. Vamos lá para as propriedades. Primeira propriedade, logaritmo de um produto. O logaritmo de um produto de 2 ou mais fatores reais positivos de base real, positiva e diferente de 1 é igual à soma dos logaritmos desses fatores na mesma base. O que eu estou querendo dizer com isso? Em uma linguagem matemática. Se eu tiver log de m vezes n na base A é igual a log de m na base A mais log de n na base A, seguindo as mesmas condições de existência. O A é maior que zero e diferente de 1, e o valor m é maior que zero e n também é maior do que zero. Outra propriedade, logaritmo de um quociente. O logaritmo de um quociente de dois números reais positivos de base real, positiva e diferente de 1 é igual à diferença entre o logaritmo do dividendo e o logaritmo do divisor na mesma base. Então, queremos, em linguagem matemática, se eu tiver o log de m sobre n na base A, vai ficar o quê? Log de m na base A menos log de n na base A, seguindo também as condições de existência. É agora o logaritmo de uma potência. O logaritmo de uma potência de expoente real é igual ao produto desse expoente pelo logaritmo da base dessa potência. Então, o que vai ser? Se eu tiver um log de m elevado a k na base n, é igual... Isso daqui é igual a quanto? É igual a k, ou seja, esse valor de k aqui, que é expoente, passa multiplicando logaritmo. Vai ser k vezes log de m na base n.
seguindo a condição de existência do logaritmo. Então, vamos lá. Um exemplo. Determina o valor de log de 6, sabendo que log de 6 na base A, né? Sabendo que log de 2, como eu não coloquei aqui a base, é base 10, né? Aqui é log de 6 na base 10, aqui, ó, log de 2 na base 10. Então, log de 2 é igual a A, e log de 3, também na base 10, é igual a B. Então, como é que eu vou fazer aqui? O 6, eu posso representar ele como 2 vezes 3. Então, sabendo que log de 6 é a mesma coisa que log de 2 vezes 6, 2 na base 10, então, aplicando a propriedade de produto, o que nós vamos ter? Log de 6 é igual a log de 2 na base, não, log de 2 vezes 3, multiplicação aqui, ó, logaritmo humano, o que vai acontecer? Eu posso separar eles em uma soma, que vai ser o quê? Log de 2 na base 10 mais log de 3 na base 10. Então, o que eu tenho aqui, ó? Esse valor aqui, log de 2 na base 10 é A. E esse valor aqui, log de 3 na base 10, é B. Então, log de 6 vai ser o quê? A mais B. Certo? Então, agora, mudança de base. Considera-se o logaritmo de um número real positivo B numa base A real positiva e diferente de 1. Faremos a mudança de base para a mudança para uma base C positiva e diferente de 1. Então, assim, log de B na base A é igual a log de B na base C sobre log, seja dividido para log de A na base C, seguindo as condições de existência. Então, vamos demonstrar essa mudança de base. Se log de B na base A é igual a x, então, usando a definição, vai ficar o quê? A elevado a x igual a B. Aplicando logaritmo na base C em ambos os membros, ou seja, aqui, ó, em A elevado a x igual a B, nós vamos ter o quê? Log de A elevado a x na base C igual a log de B na base C. E aí, aqui é um expoente, né? Então, ele vai passar para cá, multiplicando o logaritmo. Então, vai ficar com x igual a log de A na base C. X que multiplica log de A na base C igual a log de B. Se esse log de A na base C está multiplicando, então ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, o valor de x é log de B na base C sobre log de A na base C. Então, aí está demonstrado que a mudança de base, que é a verdadeira mudança de base. Então, vamos aqui para um exemplo. Sabendo-se que log de 2 na base 10 é igual a 0,301 e log de 3 na base 10 é igual a 0,477, pede-se calcule o valor de log de 512 na base 9. Então, podemos escrever assim, ó. Fazendo a mudança de base, nós temos que log de 512 na base 9 é igual a... Como é que nós temos base 10? Base 10, então vamos colocar os dois na base 10. Log de 512 na base 10 e log
de 9 na base 10. Esse 512, eu posso representar ele como 2 elevado a 9. Então, eu vou ter que log de 9 na base... Não, log de 512 na base 9 é igual a log de 512 na base 10, dividido para log de 9 na base 10. E aí, ó, 512 eu posso representar ele como 2 elevado a 9. E esse 9 aqui, ó, ele vai passar multiplicando o logaritmo, dividido para log de... O 9 aqui, eu represento ele como? Como 3 ao quadrado. E esse 2 aqui, que é o expoente, vai passar para o outro lado aqui, multiplicando. Então, vai ficar o quê? 9 vezes log de 2 na base 10 e 2 vezes log de 3 na base 10. Só que log de 2 na base 10 é 0,301. E log de 3 na base 10 é 0,477. Então, 9 vezes 0,301 é 2,709. E 2 vezes 0,472 é igual a 0,954. Fazendo essa divisão, nós vamos obter um número aproximado de 2,839. Portanto, log de 512 na base 9 é aproximadamente 2,839. Certo? Então, agora, vamos lá para a função logaritmo. Seja f a função exponencial y é igual a ax, em que a é maior que zero e a é diferente de zero. Diferente de... Desculpa, gente, que eu tô bem aqui com dor de cabeça. A sua inversa... Eu quero para ser diferente de 1. Desculpa. A sua inversa chama-se função logaritmo e indica-se y é igual a log de x na base a. Então, característica da função logaritmo. O conjunto do domínio. O conjunto do domínio da função logaritmo é o conjunto dos números reais estritamente positivo. Então, o domínio da função é os reais positivos. O conjunto de imagem. O conjunto de imagem da função logaritmo é o conjunto dos números reais. Então, o conjunto de imagem vai ser os números reais. Agora, outra característica, o gráfico. Quanto ao gráfico de uma função logarítmica, y é igual a log de x na base a, temos dois casos a ser considerados. Primeiro caso, quando o a é maior do que 1, e então a função vai ser crescente, e o caso 2, quando o a é maior do que 0 e menor do que 1, e a função vai ser decrescente. Como nós podemos ver aqui, ó, a função crescente, em que y é log de x na base a função é crescente quando o a é maior do que 1. E ela é decrescente quando o a é maior do que 0 e menor e menor do que 1. E a característica da função logaritmo, ela nunca toca o eixo y. Exemplo. Construa o gráfico cartesiano da função f de x... Não. Y é igual a log de x na base a. Então, o que vai ser? Primeiro, vamos determinar valores para x e substituir na função. Então, quando x é 1/4, x vai ser 1/4, 1 sobre 2, 1, 2 e 4. Quando x é 1/4,
resolvendo aqui, nós encontramos, resolvendo o logaritmo, nós encontramos que o y é menos 2. Quando y é 1 sobre 2, y é menos 1. Quando y é 1, x... Não, quando x é 1, desculpa, quando x é 1, y é 0. Quando x é 2, o y é 1. E quando o x é 4, o y é menos... Não, é 2. É o valor 2. Então, aqui, ó, aqui nós estamos representando o gráfico dessa função. Em que, ó, um ponto aqui, ó. Aqui, ó. Quando o x aqui é 2, ó. O y aqui é 1. Quando o x aqui é 4, o y é 2. Então, aqui estamos representando os valores. Quando o x é 1, o y é 0. Então, exemplo. Analise o gráfico da função. Então, nós temos aqui essa função, aqui, ó. Então, ela não toca o eixo y, então ela é uma função logarítmica. Podemos afirmar que a sua lei de formação é, como ela é uma função logarítmica, a letra A e a letra D nós já descarta. Então, analisando o comportamento da função, ela é uma função logarítmica. Note que o ponto 2, 1, então 2 para x e 1 para y, pertence ao gráfico. Então, o que nós vamos ter? F de x igual f de x, essa é a representação, né, de uma função logarítmica, igual a log de x na base A. Então, se o x é 2, então vai ficar f de 2 igual a log de 2 na base A. Agora queremos encontrar o valor da base. Quando o x é 2, o y é 1. Então, o f de x, f de 2 aqui vai ser 1. Então, é 1 igual a log de 2 na base A. Então, o 1 aqui vai virar expoente de A. Então, aplicando a definição, nós vamos ter o quê? Que A elevado a 1 é igual a 2. Então, o A vai ser igual a 2. Como a base é 2, então a função f de x é igual a log de x na base 2. Portanto, é a letra C. Então, aqui está a referência que eu utilizei esse livro aqui, ó, Matemática, aula por aula, e algumas pesquisas na internet. Obrigado.